TV Convenção, uma TV tão querida por todos e que hoje passa a integrar o Grupo Periscópio de Comunicação. É realmente uma grande satisfação poder fazer parte dessa equipe que há 40 anos traduz a vida da nossa cidade nas páginas do maior jornal da região. O programa que estreamos hoje, Três Damas e um Coringa, será veiculado semanalmente e será composto por 3 jornalistas e um entrevistado, o Coringa. O entrevistado será uma pessoa cuja atuação mereça ser vista e avaliada pela população ituana. Assim, o nosso convidado de hoje, dessa noite, é o senhor José Carlos Rodrigues Arruda, jornalista profissional e um dos sócios proprietários do Grupo Periscópio de Comunicação, que acaba de devolver a Itu a TV Convenção. Boa noite, senhor José Carlos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, e eu agradeço ao convite que vocês me fizeram. E vou estar aqui para satisfazer a curiosidade feminina, né, que geralmente é grande. Ah, sim. Bom, olha, é o seguinte, nós temos uma dinâmica, né? E o senhor vai ter que tirar uma das cartas, ali temos 3 cartas do baralho, que são as 3 damas. Então, para dar início à rodada de perguntas, o senhor sorteia uma delas. Posso baralhar? Pode. Essa mulherada é capaz de fazer alguma traquinagem aqui. Esta. Dama de copas. Sou eu. Então vamos lá. Qual é a proposta do Grupo Periscópio para a nova TV Convenção? Olha, de certo modo, é a mesma proposta abraçada há 40 anos pelo jornal Periscópio. Dar o melhor que for possível da nossa capacidade para fazer uma TV informativa, para fazer uma TV de lazer, para fazer uma TV educativa, com seriedade principalmente. Uma nova fase para a TV Convenção. E quais as novidades da programação? Bem, as novidades que nós pretendemos realmente apresentam uma diferenciação grande com o que já se viu no passado. Não é? O objetivo hoje, a novidade hoje serão realmente os novos rostos que estarão no vídeo, como as nossas 3 jornalistas que aqui estão, por exemplo. E o que mais vem? Quem mais vem por aí de novo? Bem, por exemplo, toda a redação do Periscópio está conscientizada e irmanada para oferecer, a partir de agora, também um trabalho jornalístico no vídeo, coisa que não acontecia antes, porque todo esse trabalho era destinado à imprensa escrita. A partir de agora, é uma novidade para o público e é uma novidade também para a nossa redação. Seria até bom pedir a vocês 3 que entendam bem essa nova fase da redação, porque falhas acontecerão, mas eles vão, da mesma maneira que eles se aprimoraram na redação escrita, eles vão se aprimorar na redação televisada. Boa noite, Zé. Boa noite. Como é que você analisa, nesse período todo aí da história da TV Convenção, como é que você analisa esses percalços todos por quais a emissora passou? Sem querer ser deselegante, mas nesse momento a gente tem que falar o que a gente pensa de verdade. Eu acho que as pessoas que passaram pela TV depois do Orly não tinham o interesse sincero, verdadeiro, profissional de oferecer à população, ao telespectador de Itu e da região, um resultado positivo que viesse beneficiar a todos. Basta dizer que a televisão passou de grupo político para grupo político desde que aconteceu o desaparecimento muito triste, a ausência do Orlimar. Boa noite, Zé. O senhor Orly, vocês eram contemporâneos. Como era o senhor Orly? Priscila, quando você diz que eu sou contemporâneo do Orly, eu fico até temeroso de que você passe a dizer que eu sou contemporâneo também do Assis Chateaubriand,
do Hipólito José da Costa, que teve o primeiro jornal do Brasil, que era impresso em Londres. Eu não sou tão contemporâneo assim do Orly. Não, Zé, por favor, não me interprete mal. Não, mas, de certa forma, o Orly, em determinados aspectos, até ele foi um professor, um excelente professor. Não é? Mas enquanto você estava no Periscópio, ele estava na TV Convenção. Agora... Na rádio, diria, né? Na rádio, É uma parte da isso, TV, mas a maior grande... o maior tempo foi na rádio. Convivi com o Orly, eu no Periscópio e ele na Rádio Convenção, não é? E a grande diferença que existia entre a minha pessoa e o Orly profissionalmente é que eu sempre sou uma pessoa mais focada na realidade. E o Orly era um sonhador, o Orly era um poeta da comunicação, tá certo? Então, muitas vezes, ele sonhava alto e não chega. Como o sonho, quanto mais alto ele for, mais gostoso ele é, mais compensador ele é, mas é mais difícil de ser concretizado. Não é? Mas o Orly, eu acredito que o Orly concretizou o maior dos sonhos dele, que era dar uma televisão para Itu, um canal de televisão para Itu. Tá? Se ele não realizou outros sonhos, quem sabe se nós agora, nessa parceria com a TV Convenção, do Periscópio com a TV Convenção, nós procuraremos concretizar os sonhos que eram do Orly. Financeiramente, a TV Convenção estava falida. Como o grupo vai fazer para saldar essas dívidas e fazer a TV virar? Olha, veja bem, eu acredito que se nós fizermos, nós não vamos gerir muito a parte financeira da empresa, entendeu? A Sociedade Cultural Convenção de Itu tem quem faça isso na pessoa dos seus procuradores, né? E de certa forma, até mesmo com a participação, com a parceria do Periscópio. A dívida é muito grande e nós temos a consciência de que, nos próximos anos, todo o trabalho que for desenvolvido em cima da TV, das atividades da TV, serão para pagar dívidas. E na sua opinião, Zé, a credibilidade que o Grupo Periscópio tem hoje vai conseguir trazer anunciantes para a TV Convenção? Olha, primeiro a TV Convenção tem que ter audiência, porque publicidade não é caridade, publicidade não é amizade, publicidade é investimento. Se o anunciante do Periscópio faz a publicação no jornal na certeza de que terá retorno, e tem, provavelmente, o maior retorno da região, nós vamos ter que provar ao anunciante que a TV Convenção também vai dar retorno para o anunciante, para o investidor em publicidade. E vai. Nós vamos fazer com que dê. Esse é um dos nossos compromissos. O senhor disse que a TV Convenção, depois do falecimento do senhor Olimar, caiu ideologicamente em mãos inadequadas, né? Daqui para frente, como é que vai ser a ligação da TV Convenção, ou a relação da TV Convenção com os políticos? Olha, na verdade, eu acredito que existem vários tipos de veículos, né, que convivem na mídia. E acho que o objetivo de um é diferente do objetivo de outro. Não é? Assim, o rádio é principalmente quase que mais lazer. Por exemplo, a FM ela é destinada mais à música, a rádio AM, o destino dela é mais para a informação, e a TV e o jornal também diferenciam nisso aí. Enquanto a TV parte para um viés de entretenimento, o jornal impresso parte para uma facção de informação mais séria. Mas isso não significa que a TV se mantenha à parte com a relação à informação. Isso aí inclui os políticos, evidentemente. Agora, qual o posicionamento da TV Convenção? Se depender de nossa direção
e enquanto estiver na nossa direção, será de total independência. Não queremos que a TV seja manipulada por ninguém, e também a TV não quer manipular nenhum político, não quer apadrinhar ninguém. Então, se possível, manter uma relação de respeito de parte a parte. Zé, são muitos anos você à frente do Periscópio, e o Periscópio tem uma história política na cidade, né? Eu queria saber de você, ao longo desses anos todos à frente do Periscópio, como é que você vê o assédio dos candidatos a candidatos e, às vezes, dos já políticos com mandato? Veja bem, primeiro, é bom que a gente deixe de público isso, um reconhecimento. Não é o Zé Carlos que está nesses 40 anos à frente do Periscópio sozinho. Tá? Eu tenho 2 sócios, o Valdir Dionísio e o Luiz Antônio Mazzuco, o Piche, tá? Que sempre trabalharam em conjunto comigo, que são tão importantes quanto eu nessa direção. Às vezes foram e às vezes são mais importantes do que eu. Então, tudo que se viu no Periscópio nesses 40 anos, grande parte se deve, primeiro, às nossas equipes que já passaram pelo jornal, e depois também ao trabalho realizado pelos sócios e a confiança que existe entre nós. Tá? Sim, mas agora, nós estamos falando aqui dessa relação porque é você que dá a linha editorial do jornal hoje. Então, eu quero saber como é que você vê os políticos sempre às vésperas da eleição procurando, de certa forma, o apoio do Periscópio, ou de certa forma, conselhos do Zé Carlos Arruda. Eu quero saber como que você vê essa relação. Olha, eu não costumo receber nenhum pedido de apoio, até porque se pedisse, rejeitaria imediatamente. Acho que nem o jornal nunca... Cada vez que o jornal apoiou realmente um candidato, que o jornal abriu o coração para apoiar um candidato, eu chamaria aqui a lembrança de um candidato chamado professor Alcides Scaletti. Né? Então o jornal apoiou e ele acabou ficando em 3º, 4º lugar, e até hoje, se tivesse a oportunidade de apoiá-lo novamente, apoiaria. Né? Então eu acredito que os políticos que nos procuram é mais com o objetivo de não ter uma oposição, né? Uma oposição radical contra eles, né? E não é pedindo o apoio, tá? Porque o apoio não vai ter, não tem cabimento nem o jornal e nem a televisão. Agora, o que pode acontecer é do jornal ou da televisão partir na oposição contra alguém, porque não existe outra maneira, não existe outra atitude a ser tomada, tá? Existem momentos em que o descalabro é tão grande que o jornal acaba ficando na oposição, que a televisão também vai ficar na oposição. Você está dizendo, então, que o político ele faz uma espécie de amizade para ver se não tem a oposição, porque o apoio inexiste mesmo, né, de qualquer forma. Na verdade, veja bem, a gente passa 3 anos convivendo, não é, entre tapas e beijos com os políticos. Aí quando chega na hora da eleição, é natural que haja pelo menos uma tentativa de estreitamento, um entendimento maior, para saber, até porque eu como político, já fui até vereador, tenho obrigação de entender um pouco de política. Então é comum que as pessoas vão lá trocar ideias comigo, mas não... veja bem, não quero receber nenhuma proposta indecorosa, porque acho que eu rejeitaria imediatamente. Como foi essa sua experiência como vereador? Olha, é interessante notar que há pessoas que lutam tanto para ser vereador, lutam tanto para ser prefeito, lutam tanto para ser governador, deputado estadual, deputado federal. Pois eu, quando fui candidato a vereador, fui um dos mais votados.
Não por meu prestígio pessoal, mas por causa do jornal, por causa dos inúmeros amigos que eu tenho. Né? Então, quando eu fui candidato a vereador, eu achava que eu queria ser presidente da República. Aquilo ali era o primeiro passo só, tá certo? E seria o primeiro torneiro mecânico a ser presidente da República, pois né? Seria antes do Lula. Né? Seria o torneiro mecânico presidente da República, antes do Lula. Não é? Mas quando eu fui eleito para 6 anos e fiquei lá 2 anos como vereador. E foi a maior decepção que eu tive na minha vida política. Não é? Por quê? Porque o vereador, ele não... como é que eu diria assim, de acordo com a lei, ele não manda nada. Ele não manda nada. Eu tinha um professor que costumava comparar o vereador com a carranca de navio lá do Rio São Francisco. Entendeu? Então, para que serve? Para enfeitar o navio, para dizer que afasta os maus espíritos, mas utilidade mesmo é muito pouco. Eu sei que muitas vezes os vereadores ficam chateados comigo quando eu digo isso. Né? Mas o que eles podem fazer? Indicação, protesto, isso aí você faz em qualquer lugar, até com folheto na rua, você faz em qualquer lugar. Aí o vereador chega no final do mês, vai lá, tem um belo salário, e se você pedir para cada vereador lá mostrar o que ele fez durante um ano, quanto ele ganhou e o que ele fez, você vai chegar à conclusão de que ele é muito caro para o município. Porque aquilo que ele fez, qualquer um faria, tá certo? Num beija-mão com o prefeito, numa reunião para beijar a mão com o prefeito, qualquer cidadão faria, sem ganhar nada, sem custar nada para o município. Tá certo? Então, o Poder Legislativo seria quase que inútil. Veja bem, poderia não ser inútil. Porque quando o Poder Legislativo se dispõe a atrapalhar o Executivo, ele consegue atrapalhar. Agora, se ele quiser decidir pelo Executivo, ele não tem força nenhuma para isso. Imagine que uma coisa, não é absurda, mas é assim, você não pode fazer nenhuma lei, por mais benéfica que seja, que cause despesa para o município. Você não pode fazer nenhuma lei, por mais benéfica que seja, que traga receita para o município. Você só pode fazer indicação. E aí, o que o prefeito faz? O prefeito, se for um vereador da situação, ele abraça a causa e toma a iniciativa como sendo dele. Se for um vereador da oposição, ele faz a mesma coisa, só que com uma outra tática bem maquiavélica. Tá certo? É assim que funciona. Na verdade, o Poder Legislativo tem uma função, não é? Em todas as esferas, ele tem a função dele. Na esfera federal, estadual e municipal. Sem Poder Legislativo, nós estaríamos praticamente num estado... né? Exatamente. A função maior, talvez, desses representantes do povo, ditos assim, né, eleitos para isso, seria fiscalizar, que a gente não vê. A gente não vê fiscalização. Poder de fato mesmo é muito pequeno mesmo do Legislativo. Ele não pode mandar tampar um buraco na rua, né? Mas tem a sua função. Não, na verdade o Poder Legislativo, ele só não é mais forte porque ele não quer. Porque quem elabora as leis, evidentemente, não estou falando nenhuma genialidade aqui, é o Poder Legislativo. Mas você vê que cada vez que acontece uma injustiça premente, visível, chocante no judiciário, o que é que os juízes dizem? A lei diz isso. Eu tenho que cumprir a lei. Nunca um juiz diz, eu estou cumprindo o que o Poder Executivo fez. Não. Ele diz, eu estou cumprindo o que o Poder Legislativo fez. E o Poder Legislativo, como outros poderes existentes, é altamente corporativista. Eles se protegem entre si. Basta ver o que tem acontecido neste país. E protegem grupos também, né? Os grupos que os elegeram. Exatamente. Aí é que nós caímos no problema da fiscalização.
talvez o melhor trabalho que o Poder Legislativo pudesse fazer fosse realmente fiscalizar. E isso a gente tem que cobrar, e nós estamos aqui para isso, e vamos fazer isso em outras oportunidades. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho. Historicamente, a TV foi ligada a grupos políticos, né? Ora um, ora outro. Como é que você pretende agora domar essa situação? Você que já faz isso lá no Periscópio, eu queria saber como é que você pretende fazer agora aqui na TV. Então, veja bem, eu tenho meus sócios, não vou gerir isso sozinho, não vai ser a minha vontade, pura e simplesmente, que vai comandar isso, tá? Agora, o que é preciso deixar bem claro é que a relação do jornal com os políticos, com a política, é uma. Da TV com a política é outra, tá? Porque a política no jornal impresso, ela seria de primeira necessidade. Na televisão, ela não é de primeira necessidade. Mesmo nas grandes redes, a gente vê que não é assim. Então, eu acredito que seja mais ou menos nessa linha, né? Só que com um pouco mais de seriedade, desvinculado de qualquer grupo, como acontece até mesmo com as grandes redes. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Três Damas e um Coringa. Oferecimento: Jornal Periscópio. Revista Aqui. Mage Veículos. A emoção continua a mesma, como a do nascimento do primeiro filho. A diferença está na experiência adquirida nestes mais de 30 anos, na superação que buscamos em tudo o que planejamos e na realização que só conseguimos com muito amor. Nossa família vem se multiplicando e quer dividir essa nova conquista com você. Mage Automóveis. Visite a nova concessionária Volkswagen que acaba de nascer. Estamos de volta com Três Damas e um Coringa. O nosso entrevistado de hoje é o senhor José Carlos Rodrigues Arruda, jornalista profissional e um dos sócios proprietários do Grupo Periscópio de Comunicação, que acaba de devolver a TV Convenção ao povo de Itu. E olha, meninas, ele tá nervoso, tá transpirando. Tá nervoso? Mas nós vamos continuar perguntando. Não vem aqui não, vai pescar. Hoje, Zé, o Grupo Periscópio reúne os 3 principais veículos de comunicação da cidade de Itu. Como que você analisa esse quase monopólio da imprensa ituana? Bom, veja bem. Primeiro, quando você me disse que eu estou transpirando, que eu estou nervoso, vai ver que eu estou mesmo, até porque depois vem uma pergunta dessas, então não é muito fácil para responder, não é? A intenção não é monopolizar, porque a mídia está aí para atender a todos. Quem quiser ter um jornal, pode ter um jornal. Quem quiser ter uma revista, pode ter uma revista. Quem quiser ter uma rádio emissora ou uma TV, tem que ir até o Ministério e conseguir uma TV, conseguir uma rádio emissora AM ou FM. O Periscópio, por exemplo, tem uma estação de FM em Salto. Essa estação não foi conseguida por nenhum político. A estação foi comprada pelo Periscópio. Nós temos também uma sociedade, participamos da sociedade da Rádio Cidade aqui em Itu. E nós temos 75% da rádio e também foi comprada por nós. Não nos veio nada de graça. Tá? Então não teve nenhum político nos dando nada de graça. Tá certo? Agora, no caso da TV Convenção, nós estamos entrando agora com uma parceria, tá? Dispostos a recuperar a TV Convenção e vamos, inclusive, arcar com como é que eu diria assim, com alguns custos que vierem pela frente. Vamos investir de alguma forma na empresa, tá certo? Pode ser que nunca essa concessão venha a se efetivar para o Grupo Periscópio. Agora, com relação a ter um monopólio, acho que é alguma coisa aberta para todos. O Assis Chateaubriand foi o dono
dos diários associados. Então, ele tinha o Diário de São Paulo e mais 20 jornais, ele tinha a Rádio Tupi do Rio, a Rádio Tupi de São Paulo, a Rádio Tupi do Recife, e tinha a TV Tupi de São Paulo, a TV Tupi do Rio, e assim por diante. Como a Globo, da mesma forma, tem o jornal. O senhor, com licença, o senhor se sente um Assis Chateaubriand de Itu, um Roberto Marinho de Itu? Não me sinto e não... Você já foi acusado, inclusive, né? Mas não, isso aí não me faz muita cabeça, não. Tá? Porque até se fosse se eu pudesse um dia, depois que eu partir desse mundo, ser considerado um pequeno Assis Chateaubriand, eu ficaria muito feliz. Não gostaria de ser comparado ao Roberto Marinho. Acho que o Roberto Marinho foi um grande empresário, mas o grande jornalista foi o Assis Chateaubriand. E é isso que a gente pretende. Tá? Eu acho que ninguém discorda que a FM 90 é uma potência regional, que a Rádio Cidade é muito bem dirigida, que o Jornal Periscópio tem dado resultados excelentes e que, se até agora a TV Convenção não deu resultados excelentes, vai passar a dar, porque nessa parceria a orientação, a administração vai ter a mesma incumbência. E é um desafio daqui para frente de mostrar isso à população da região. Zé, se a imprensa é considerada o quarto poder, hoje você se sente mais poderoso com a TV Convenção? A questão do poder é muito discutível, veja bem. Poder envolve credibilidade. Se você não tiver credibilidade, não adianta você ter 2 emissoras, 3 emissoras, 4 emissoras, canais de TV e mais 5 jornais. Muitas vezes a pessoa não tem nenhuma televisão em mãos, nenhuma rádio, nenhum jornal, nenhuma revista, e tem o poder, muitas vezes o poder político, outras vezes o poder da credibilidade, o poder da vida que a pessoa leva. A pessoa ganha credibilidade durante a vida. Então não é... A televisão pode dar mais poder para uma pessoa? Pode. O jornal pode? Pode. Agora, eu acho que não é meu caso. Eu tenho orgulho de dizer que antes de ter o Periscópio, antes de ter a rádio, antes de fazer parte agora da administração da TV, há 40 e poucos anos, eu era uma pessoa de credibilidade no meio que eu convivia. Eu já tinha, graças a Deus, eu já tinha um pouco de credibilidade pela postura que eu tomava diante das coisas. Falando um pouco dessa vida anterior à imprensa, como é que foi a sua carreira? Como que o senhor, de torneiro mecânico, passou a jornalista, um jornalista conceituado em toda a região? Olha, eu costumo dizer que os meus amigos dizem que eu sou um jornalista conceituado. Os meus inimigos dizem que eu sou um jornalista famigerado. Tá certo? Então, mas a realidade é que eu tenho alguma raiz. Já foi mencionado nesse programa que um torneiro mecânico virou presidente da República. E que se eu tivesse sido bem sucedido como vereador, eu poderia... O meu sonho era ter sido presidente da República antes do Lula. Não é? Mas eu acredito que toda a vida, antes de eu entrar na vida jornalística, eu já tinha alguma coisa a ver com o jornal. Porque antes de ser proprietário do Periscópio, eu já colaborava com o Periscópio há 2 ou 3 anos, escrevendo sobre o métier que eu gostava mais, que era esporte. Tá? Até hoje eu não sou um primor para escrever. Eu escrevo mais ou menos corretamente. E naquele tempo eu já escrevia corretamente. Né? Então, nunca pensei, vou ter um jornal, nunca pensei, vou ter uma rádio. Eu queria escrever no jornal, queria falar na rádio, já naquele tempo eu já gostava de falar na rádio, não é? Mas eu acredito que foi um pouquinho também assim, Deus a força que comanda o universo, me encaminhou para esse, como é que eu diria assim, para essa... Caminho. Me encaminhou para esse caminho, me encaminhou para essa rota. Me encaminhou para essa rota, não? O senhor foi treinador de futebol, é isso? Treinador de futebol, fui treinador de futebol de salão, fui bom treinador de futebol de salão, fui bom treinador de futebol amador. E quando a pessoa diz que eu não fui bom, eu discuto. Por quê? Porque todos os títulos
que estiveram em disputa no futebol de salão, no futebol amador de Itu, todos eles eu tenho, entendeu? Eu sou o único treinador de futebol de salão com diploma em Itu, ainda. Eu tenho um diploma de futebol, de treinador de futebol de salão. Agora, evidentemente, como aconteceu isso, não sei, porque eu sempre fui um péssimo jogador, eu era um perna de pau, tanto em futebol de campo como em futebol de salão. Tá? Em todos esses anos de carreira profissional, de jornalista, o senhor deve ter passado por momentos difíceis e outros inesquecíveis. Eu gostaria que o senhor falasse sobre um momento de mágoa, um momento difícil e também um momento inesquecível. Olha, houve inúmeros momentos fantasticamente alegres e alguns tristes, não é? Alguns tristes, né? Então, se houve um momento de tristeza, foi quando nós sofremos um atentado, um incêndio, ainda na década de 80, tá certo? Onde todo o nosso... Quer dizer que a política de Itu é incendiária faz tempo, né? Pois é. Porque na última campanha teve comitê incendiado. Pois é. Não é uma marca da política ituana. E nós passamos por aquilo, quando nós vimos o resultado do incêndio, ficamos arrasados e, aos poucos, depois que a poeira baixou e as labaredas cessaram, nós reconstruímos tudo novamente e, felizmente, fomos em frente. Não é? Houve alguma investigação? Houve, mas não se conseguiu encontrar ninguém. Aconteceram todos os vestígios de atentado, não é? Nós vimos lá estopas com querosene, mal queimadas, outras completamente incendiadas, não é? E eu costumo, cada vez que eu conto isso, eu costumo dizer que um fato particular nesse episódio foi marcante. Como a gente não tinha dinheiro para fazer uma obra, como é que eu diria assim, dentro de todas as normas que exigido pela engenharia, nós fizemos a parte hidráulica improvisada com canos de água, todos canos plásticos. Então, o fogo queimou o cano plástico, que por sua vez fez jorrar a água, que não permitiu que o fogo queimasse completamente o jornal. Foi provisão divina, né? Talvez, não é? E a outra vez muito triste, foi quando aconteceu agora recentemente, na eleição para prefeito em 2004, não é? Quando foi feito todo um alvoroço em cima da enquete que o Periscópio fez, da pesquisa que o Periscópio fez, não é? E que nós tivemos que enfrentar com muita batalha, realmente, muita luta, muita, como é que eu diria, tenacidade para mostrar que o Periscópio estava com a razão. Ao final, ficou comprovado, sem a falta de uma vírgula sequer, que o Periscópio estava com razão, tá certo? Porque o problema era com a pesquisa. E nós acertamos a pesquisa, primeiro a colocação de cada candidato, depois o percentual de cada candidato. Mais do que isso, acertamos dos 12 vereadores, acertamos 8 vereadores que iam entrar na Câmara. Zé, como é que você... ele não falou dos momentos inesquecíveis. Não falou. Falou só dos tristes, né? Eu acredito que o momento marcante do Periscópio, para mim, inesquecível, foi em 1998, está fazendo 10 anos, quando nós inauguramos a impressora que nos proporcionou imprimir em cores. Isso foi realmente fantástico. Realmente, eu estava lá. Pois é. Você era a jornalista responsável pelo jornal. Foi muito bom. Não é? E ali nós entramos na globalização da imprensa, na globalização do jornalismo internacional. Porque hoje a gente pode dizer o seguinte, o que se faz de melhor no mundo em matéria de impressão do jornal não supera muito o Periscópio. Como o senhor analisa essa questão da exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalista? Bom, antes de mais nada é bom esclarecer que eu tenho diploma, frequentei a faculdade e tudo mais.
Mas eu quero deixar bem claro que o que eu aprendi na faculdade não representa 10% do que eu aprendi na redação. Tá? Então, eu acho que a prática do jornalismo nos ensina muito mais do que a teoria da faculdade. Tá? Tudo bem que quando eu fiz o meu curso, né, não foi em 1800 e pouco, como você deve estar pensando, né, mas foi no início do curso de jornalismo da PUC. Então, o curso era muito deficiente. Né? Por exemplo, nós não fizemos sequer uma novela radiofônica. Nós fizemos, não sei se vocês se lembram de uma fotonovela, né? A gente fazia fotonovela, umas fotografias coladas no papel, era uma coisa muito Faz tempo, hein? Era um curso rudimentar. Né? Então eu não aprendi muito, não. Agora, eu sou partidário da teoria que a Folha de São Paulo defende. Tá? Jornalista, poeta, pintor, escritor, não precisa ter um diploma universitário para exercer, porque o que é necessário mesmo nesse caso é, antes de mais nada, o talento. O talento já nasce com a pessoa, não é? E a bagagem cultural? Também acho muito importante. Acho que se a pessoa fizer a faculdade, é melhor. É melhor, porque sempre ela vai aprender algumas coisas. O que eu aprendi lá de diferente na escola, por exemplo, foi a questão da ética, que a prática não ensinava. Eu, antes da PUC, era uma coisa, depois da PUC, nesse sentido, eu era outro. Porque antes o que eu queria era esculhambar, quanto mais eu arrumava inimigos e tudo mais, não tinha muita noção disso. Lá na faculdade a gente aprende que existe uma ética a ser cumprida, né? Por que eu fazia isso? Porque eu era um torneiro que tinha saído do fundo de uma empresa, sujo de graça, e daqui a pouco eu passei a frequentar os ambientes mais refinados de Itu, da região, passei a frequentar o círculo das autoridades. Né? Bom, Zé, nós sabemos que você, de torneiro mecânico, se tornou um jornalista respeitado e referência para todos nós que atuamos nos meios jornalísticos, principalmente para mim, que sou uma jornalista nova e ainda tenho muito que aprender. E hoje, a gente sabe que você se mistura entre o Zé e o Zé do Periscópio. E eu queria perguntar para você, o que você seria, né? Quem você seria se você não fosse o Zé do Periscópio? Certamente seria um torneiro mecânico aposentado, ainda lidando com futebol amador, no meio dos meus amigos, que eu sempre, o meu mundo se resumiu a isso antes do jornal, e fui muito feliz enquanto fui torneiro mecânico, enquanto militei no meio salonista com os meus amigos, tanto assim que os meus grandes amigos são aqueles daquele tempo. Então, é importante saber que se eu conseguir alguma coisa no jornalismo ou como empresário, até mais do que eu sonhei na minha vida, o que me preza mais, o que me dá mais satisfação é saber que os meus grandes amigos são aqueles do meu tempo de torneiro mecânico, do meu tempo de treinador de futebol, tá? Do meu tempo de carnaval, de desfilar na rua com eles e de nos abraçarmos e cantar bêbados e ir para a praia e nos divertirmos lá, entendeu? Isso aí é o que me dá mais prazer. Mas se você não fosse o Zé do Periscópio, quem você gostaria de ser? Uma outra personalidade. O que você gostaria de ser? O que eu gostaria de ser? Olha, eu gostaria de ser alguém como Lula. Essa não. Eu gostaria de ser alguém como Lula, tá? Com todos os defeitos, tá? Mas não é, veja bem, eu gostaria de ser como Lula, mas não é o meu personagem ideal, tá certo? Eu gostaria de ser como Antônio Emílio de Moraes, tá? Como o grande empresário e o grande homem público e filantropo, não sei como se diz essa palavra, benemérito, o grande benemérito que ele é, tá certo? Mas nos últimos anos eu tenho uma admiração especial por um cidadão que se chama Adib Jatene, tá?
Dentre outras coisas, eu posso dizer que o Dr. Adíbio Jatene, um dos maiores cardiologistas do Brasil, foi o criador da CPMF. O senhor é a favor da CPMF? Super a favor. Acho que esse homem descobriu o ovo de Colombo para tentar diminuir a diferença social deste país. Tá? E as pessoas poderosas descobriram que estavam, como é que eu diria, que as coisas estavam caminhando para isso. E através da grande mídia conseguiram derrotar essa ideia do Dr. Adíbio Jatene. Não é um pouco de contrassenso, porque na maioria os empresários são contra o CPMF e o senhor está a favor do CPMF. Pois é, na verdade, a grande mídia, e eu vejo isso até mesmo em alguns amigos mais inteligentes que eu, eles se deixam guiar pela grande mídia. E a grande mídia faz o jogo do poder econômico, do poder financeiro, tá? Porque eu já fiz todas as contas, já observei todos os analistas econômicos, as grandes autoridades, e ninguém me convenceu. Nenhuma reportagem até hoje me convenceu. A última que eu vi foi com o Jô Soares entrevistando a Mônica Waldvogel e a Lilian Whitfib, não é? E elas não conseguiram provar para o Jô que a CPMF era um imposto injusto, tá? Então, na verdade, a grande mídia jogou na cabeça de todos que isso era um imposto porque interessava ao grande poder econômico. Porque, digamos assim, nas pessoas da classe média, ela custaria no máximo 50, 60 reais por ano, por mês, tá? Enquanto que para os grandes conglomerados, a CPMF custava bilhões de reais por ano. Bilhões de reais. Basta dizer que foram retirados do mercado, através da finalização desse imposto, 40 bilhões de reais. Não é? Zé, você tem fama de pão duro? Eu tenho fama de pão duro. De onde vem essa fama? Olha, eu acho que todos que passaram necessidade, tem assim fica sempre guardando o que conseguiu durante a vida, tá certo? Então, os meus filhos, eu lembro de uma passagem que eu fui numa festa do Dia dos Pais com os meus filhos, numa escola chamada Chapeuzinho Vermelho, que era de propriedade de uma professora que tu inteiro conhece, a dona Gelsi. E aí a professora ia perguntando para os alunos quais eram as grandes características dos pais, não é? E os meus 3 filhos estavam presentes. Então, elas perguntavam para um aluno, o aluno falava, meu pai é um grande companheiro. Aí perguntavam para um outro aluno, qual é a qualidade, qual é a marca registrada do seu pai? Meu pai é corajoso. Aí perguntava para meu pai é muito inteligente e tal. E quando foram perguntar para um dos meus filhos, os 3 responderam junto, a principal qualidade do meu pai é ser mão de vaca. Zé. Então vem daí. É daí a fama. Um ditado, um lema, um mantra que acompanha você aí durante toda a vida? Olha, eu acho que nada substitui a amizade. Nada. Nem no casamento. Nada substitui a amizade. E um dia vocês já me viram dizer uma poesia inteira, da qual eu vou falar somente uma estrofe. Amigo é o que nos procura, simplesmente por sentir descanso, prazer e ventura em nos ver e nos ouvir. Muito bonito. Entendeu? Então isso. Mais alguma pergunta, meninas? Acho que não, acho que a gente já judiou um pouquinho do Zé. Judiamos bastante, né, Zé? Suas considerações finais, então. Eu agradeço pela gentileza, pela forma fidalga com que vocês me trataram. Vocês têm capacidade, competência para
para deixar os convidados aqui muito constrangidos. Mas, felizmente, não foi meu caso. Todo o tempo que eu estive aqui, eu estive à vontade e estou feliz por ter participado. Desejo a vocês três e a outras que venham integrar o programa futuramente todo sucesso e que a cidade, que a região saiba que vocês estão tentando dar o melhor de si para criar mais algo positivo para toda a região. Muito obrigado a vocês. Nós é que agradecemos. Então, em meu nome, em nome das minhas colegas Malu e Priscila, em nome da produção, agradecemos oficialmente o senhor José Carlos Rodrigues Arruda por ter estado aqui e cordialmente ter respondido todas as nossas perguntas. Esperamos que você, telespectador, também tenha apreciado o programa e, como nós, esteja feliz de poder ter de volta a TV Convenção. Se você quiser colaborar com a gente, enviando sugestões de nomes e de perguntas para entrevistados, você pode ligar para a nossa secretária eletrônica todos os dias após as 18 horas. O telefone é 4024-5892. Repetindo, 4024-5892. A gente fica por aqui, desejando a todos uma boa semana.